Olá, pessoas criativas, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem por aí. Para quem não me conhece, meu nome é Vanessa Carvalho, eu sou proprietária aqui do canal Dicas do Cantinho da Val. E hoje é com muita alegria que eu venho trazer mais um projetinho para vocês. Mais um projeto que foi feito com muito carinho, com muita dedicação, tudo para trazer aqui mais um conteúdo bem bacana para vocês. Então, antes de eu apresentar a peça, vamos aos recadinhos. Nos projetos, as aulas são sempre sequenciais, então vocês precisam assistir desde a aula 1 à aula 2, né? E aí as aulas subsequentes para que vocês consigam fazer as peças e não percam nenhum processo de montagem. A nossa aula 1, assim como o nosso primeiro projeto, ela vai ser dividida em duas partes, porque ela vai ser uma aula mais longa, um pouco mais detalhada, e as próximas aulas serão aulas normais ali, só com processos mesmos de montagem e alguns processos já adiantados que nós vamos ver agora nessa aula 1, parte 1 e na aula 1, parte 2. Então, pessoal, sobre os moldes, o link para acesso, eles sempre ficam na descrição dos vídeos, então se vocês forem lá, em todos os vídeos, vocês vão ter a descrição de link de acesso dos moldes, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos à apresentação da nossa primeira peça, que ela já tá aqui, vocês já estão vendo. A primeira aula vai ser da Nossa Senhora Aparecida, essa peça linda, toda detalhada, ela tem bordado. Ela tem uma coroa bem linda e todos esses detalhes eles vão ser mostrados aqui para vocês ao longo das aulas, tá bom? Então acompanhem tudo direitinho que vocês com certeza vão conseguir fazer essa peça. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, eu peço a ajuda de vocês, porque só é viável conseguir trazer projetos assim tão completos, com mais de uma peça para vocês, com um apoio, tá bom? Então vocês podem me apoiar como? Se inscrevendo, deixando o seu like ou dislike, deixando um comentário, convidando os amigos de vocês, compartilhando esses vídeos para que eles alcancem aí mais pessoas. Sobre os comentários, eu faço questão de responder cada recadinho que vocês deixam aqui, porque eu sei o quanto o tempo da gente é importante e vocês dedicarem um pouquinho do tempo de vocês para vir aqui e assistir uma aula minha é de uma alegria assim imensa para mim. Então eu faço questão de responder todo mundo, tá bom? Agora chega de papear, eu sei que vocês devem estar ansiosos. Bora feltrar e aproveitem essa aula, hein? Vamos embora! Vamos começar pela confecção do corpinho. Então ele vai ser dividido nessas duas partes, do pescoço e a parte de baixo do corpo. Elas se encaixam bem certinho ali na parte de cima e fica essa sobrinha na lateral do corpo para costura. Para fazer a junção das duas partes, nós vamos utilizar a cola de silicone fria. Aplique a cola bem rente à borda de cima do corpo e posicione no pescoço. Tome sempre cuidado para que essa cola não vaze. E a parte de trás você vai posicionar por cima do que já está montado e vai repetir o processo. Bem, agora eu vou fazer a sustentação do pescoço. Eu faço dessa forma, mas você pode usar outro material que você já esteja acostumada por aí. Então é um retalho de feltro, a medida vai estar lá no molde e eu vou aplicando a cola quente e vou enrolando esse pedaço de feltro, né? Aqui você pode caprichar na cola quente, que é justamente ela que vai deixar essa peça bem firme. E o resultado vai ser essa espécie de canudo de feltro. Agora você vai aplicar bastante cola quente no centro desse canudo e vai dobrá-lo ao meio. Aqui não tem problema se essa cola vazar pelas laterais. Utilize a cola quente para fixar o canudo na parte interna do corpo e na parte de cima deixe bem pouquinho para fora do pescoço, aqui menos de um dedinho, na verdade, não precisa ser um dedo inteiro, porque senão vai te atrapalhar na hora de encaixar na cabeça. Posicione a parte da frente do corpinho, e enquanto seca vamos fazer a base. A base é composta por 3 partes de papelão paraná e uma de feltro,
e você vai unir todas essas partes utilizando a cola de silicone fria. Enquanto essa base seca, vamos para a costura. Eu utilizo linha de costura comum e eu trabalho com a linha dupla, mas isso é uma questão de gosto. Eu gosto de trabalhar passando sempre as duas perninhas da linha ali na casinha da agulha para deixar essa argolinha já pronta no final da linha. No primeiro ponto, você vai pegar tanto o feltro do pescoço quanto o feltro do canudo. E para fixar, você vai dar mais um pontinho sobre esse primeiro ponto. Depois é só seguir com o pontinho caseado normalmente. O ponto caseado você vai levar ali até a parte de quase debaixo do feltro mais claro. Vai dar seu último pontinho e vamos arrematar passando com a linha ali no meio da costura, saindo mais à frente na peça e depois você vai cortar essa linha. E para fazer a emenda, eu vou trabalhar com a linha da mesma forma, com a argolinha lá na ponta. Você vai passar a sua agulha pela última argolinha do último pontinho que você fez. E daí você vai travar a linha. Pronto, feita essa parte, você vai continuar o seu ponto caseado normalmente. É assim que eu faço todas as minhas emendas. Você vai seguir com o ponto caseado até a parte de baixo e na outra lateral até a metade e não vai casear a parte de baixo. Ficará assim. Lembre de não cortar as linhas quando você finalizar os pontos. Vamos agora encaixar a base, que é bem simples. Você vai usar aquela linha que ficou ali, depois da costura, vai posicionar a sua base com um papelão para a parte de dentro e vai fazer o pontinho caseado, unindo a parte de baixo do corpinho com a base. Faça a costura em toda a volta e aqui eu vou mostrar para vocês como eu faço o arremate. Aqui para finalizar você vai dar um pontinho sobre o primeiro ponto que você fez, você pode até ir mais um à frente se você desejar. E vai entrar com a agulha no meio da costura, sair em qualquer lugar da peça e cortar a linha bem rente ali ao feltro. Vamos para o enchimento, que eu considero uma das partes mais importantes da peça, porque é o que vai te dar estrutura. Então, eu gosto de começar sempre colocando a fibra nas laterais. Então, reparem que eu vou empurrando essa fibra com o dedo contra a costura. Isso vai garantir um acabamento muito bonito para sua peça e vai garantir que todos os cantinhos recebam fibra. Então, você vai empurrando a fibra contra os cantinhos até preencher todas as laterais. Depois de encher bem essa parte de baixo, vamos continuar a costura. Então, aqui você vai juntando o feltro ali com os dedos e vai passando a sua costura. A dica aqui é vá fechando a peça aos poucos e vá preenchendo, vá fechando e vá preenchendo. E nós vamos chegar na parte do pescoço e fazer a mesma emenda que fizemos lá do outro lado. Antes de continuar a costura, eu vou colocar aqui um pouco mais de fibra ali na parte de cima, onde ficou faltando. E aqui é muito importante que vocês não economizem na fibra, porque é justamente ela que vai dar sustentação à sua peça. Então preencha bem, não deixe espaços vazios nem a peça murcha. Aqui ela já está bem cheinha, então eu vou continuar o ponto caseado do pescoço e vou arrematar a linha.
Reparem que a parte de cima ali ainda está um pouquinho murcha, o que é normal, tá, pessoal? Então aqui eu vou utilizar o auxílio de uma tesoura e vou fazer a finalização desse preenchimento com a fibra até deixar tudo bem firme. Vá fazendo esse processo até você conseguir preencher tudo ali e ficar tudo bem certinho e bem preenchido. O corpinho está pronto, vejam que ele fica bem firme. E agora vamos fazer a túnica. Antes de costurar, nós vamos enfeitar essa túnica. Aqui eu estou usando a passamanaria, tá bom? Dourada, você pode utilizar qualquer modelo que você encontrar aí na sua cidade. Nós vamos colar essa passamanaria ali na barra da túnica. Vá aplicando a cola quente aos poucos e posicionando a passamanaria. Aqui muito cuidado porque a gente costuma queimar bem os dedos. Como ela é furadinha, a cola quente ela ultrapassa esses furos, então muito cuidado. Deixe uma sobrinha da fita para as laterais para que possamos fazer o acabamento para a parte de dentro. É importante que essa sobra tenha um tamanho parecido dos dois lados, então você vai aplicar a cola quente e vai dobrar essa sobrinha para dentro e vai fazer a mesma coisa do outro lado. Recorte o excessozinho das pontas, ali do meu outro lado eu vou ter que cortar um pouquinho a mais porque ficou um pouquinho maior. E vamos agora aplicar a mesma passamanaria na gola. O processo é exatamente o mesmo que fizemos lá na barra. Faço o acabamento para a parte de dentro e repito o mesmo processo na outra parte da túnica. Junte as duas partes, alinhe bem, para que fique tudo bem certinho no lugar. E comece o ponto caseado, pegando somente as partes de feltro. As partes que tem a passamanaria, nós não vamos juntar agora. Você vai fazer o caseado nas duas laterais. E eu vou mostrar para vocês como eu faço o arremate dessa parte que não vai ter enchimento, para que essa linha não corra o risco de soltar. Então, eu vou entrar com a agulha no meio da costura, sair uns pontos à frente, reparem que eu saí ali no mesmo buraquinho de um pontinho que eu fiz, e vou dar 1 ou 2 pontinhos aí de ponto caseado. Isso vai travar a sua linha. Feito isso, passo com a agulha novamente no meio da costura, saio mais à frente e corto a linha bem rente ali ao feltro. E agora vamos vestir a túnica no corpinho. Esse processo vai ser o mesmo para todas as santinhas, tá bom? Agora, para unir as partes de passamanaria, nós vamos utilizar aqui a cola quente. Eu optei por não utilizar a costura porque daria muito mais trabalho. A cola quente aqui, ela vai selar as pontinhas da passamanaria para que ela não desfie e vai juntar. E você vai fazer isso em todas as pontinhas. E é importante que você pressione bem essa cola até a secagem total, ok? Então, essa parte ela já está pronta. Vai ser o mesmo processo de montagem para todas as santinhas. Agora vamos para a montagem do bracinho. Se atentem sempre a alinhar os moldes, essa parte mais pontudinha, ela fica voltada para o dedinho. E aqui também vamos utilizar a passamanaria, só que uma mais fina. Vamos fazer aqui o processo de colagem, como fizemos lá na túnica, deixando sempre uma pontinha sobrando. E a partir daqui você pode fazer o mesmo acabamento que fizemos na túnica, ou fazer o acabamento dessa forma que eu vou fazer. Então, você vai aplicar a cola quente em uma das pontinhas, vai pressionar para a cola secar e vai recortar o excesso ali das pontinhas.
E como a parte interna da manga fica bem visível, eu vou fazer o acabamento aqui de uma forma diferente. Eu vou cobrir toda a borda interna com a passamanaria. Então você vai aplicar a cola quente ali na bordinha, vai pressionar para secar bem. E aí ela vai ficar com essa borda interna bem bonita e bem detalhada. Na hora que a pessoa olhar, então vai ter a passamanaria dentro e fora. Então aqui, ó, a cola secou bem, você vai cortar bem rente até onde vai a cola para que essa passamanaria não desfie. Agora é só alinhar bem as duas partes da manga e você vai fazer o ponto caseado até a parte que eu tô mostrando ali de cima para vocês. Vai ser o mesmo acabamento que fizemos lá na túnica. Nós vamos costurar somente o feltro. E pronto, ó, você vai parar a costura ali na parte de cima e vai reservar essa parte. Vamos para a confecção do bracinho, que é bem simples. Você vai começar a costura na parte de cima e vai dar a volta até chegar à mãozinha. Aqui a minha linha tá acabando, eu vou aproveitar para mostrar para vocês o arremate, que é o mesmo que nós fizemos lá na troca de linha do pescoço. Então entre com a agulha no meio da costura, corte a linha e faça a emenda. Eu gosto de parar o ponto caseado aqui nessa altura para poder preencher bem essa mãozinha e o dedinho, para não correr o risco deles ficarem murchos. Então você vai colocar a fibra, vai acomodar bem na mãozinha. E em seguida você vai colocar a fibra e acomodar o dedinho, para que essa parte ela fique bem preenchida. Depois de finalizar o enchimento, você vai continuar o ponto caseado até a parte de cima, deixando a abertura para que você continue colocando a fibra. Pronto, agora o bracinho ele já está bem preenchido. Eu vou acomodar a fibra aqui com a tesoura e vou continuar o pontinho caseado. Agora eu vou fazer o arremate, então você vai dar seu último ponto entrando lá no primeiro pontinho que foi feito e eu vou passar aqui mais um pontinho à frente. É o mesmo arremate que eu já venho mostrando para vocês aqui ao longo da peça. E depois finaliza entrando ali no meio da costura, sai com a agulha em qualquer lugar da peça e corta a linha. Vamos dar continuidade encaixando o bracinho na manga. Reparem que a parte mais pontudinha da manga, ela fica ali do mesmo lado que o dedinho. Então, você só vai encaixar e vai continuar o pontinho caseado. Assim como na túnica, o pontinho só vai até a parte mesmo do feltro. E nós vamos fazer o acabamento aqui colando a parte que ficou aberta da passamanaria. Daí é só repetir o mesmo processo lá no outro bracinho. Agora vamos para a confecção da cabeça. Você pode utilizar o molde como gabarito, furando ali os risquinhos com uma agulha. E reparem que a marcação do olho que vai estar no gabarito é menor do que o olho que vocês vão recortar, tá certo, tá bom? É isso mesmo. Para fazer as marcações, eu vou utilizar aqui a caneta Fantasminha. É uma ferramenta que eu gosto muito, essa caneta, e indico para quem não trabalha, começar a trabalhar com ela. Então, você vai só fazer aqui as marcações, é bem simples. No molde, eu vou deixar uma marcação para vocês de cílio, sobrancelha, mas eu gosto de fazer essa marcação depois que a cabeça já está preenchida, que eu acho que fica mais fácil de você ver a posição. Antes de fazer o bordado da boquinha, eu já vou colar aqui a franjinha para dar tempo dela ir secando. E nós vamos utilizar a cola de silicone fria, aplicando ali bem na bordinha e tomando muito cuidado para que a cola não vaze. Depois de colar a franjinha, você vai verificar que vai ficar uma margenzinha de costura nas laterais, tá bom? É isso mesmo. Agora, posicione a parte de trás da cabeça para colar o cabelinho da parte de trás. Aplique a cola de silicone fria somente na parte de cima da cabeça e posicione o cabelinho. Para bordar a boquinha, eu também vou utilizar a linha de costura comum, dupla na agulha, e vou usar um rosa aqui bem clarinho para dar um destaque.
Para bordar, eu vou utilizar aqui o pontinho atrás. Depois de finalizar, é só você fazer o arremate na parte de trás. Em todas as minhas peças que tem orelhinha, eu gosto de fazer essa separação da orelha da cabeça. Então, você vai fazer uma marcação com a caneta fantasminha e vamos fazer uns pontinhos alinhavos. Eu gosto de fazer essa separação, pois a orelha fica com um aspecto mais natural depois do enchimento. Então, você começa dando o primeiro pontinho ali na parte de dentro da orelha e depois você segue fazendo o pontinho alinhavo normalmente. Depois de finalizar os pontinhos, faço o arremate na parte de dentro da orelha. Repita o mesmo processo do outro lado. Bem, vamos iniciar o caseado pelo feltro marrom. Então, você vai começar esse ponto caseado ali dentro do cabelinho, no feltro marrom que ainda se encontra ali na união do feltro preto. E depois você vai continuar o caseado normalmente. Isso vai garantir que a sua peça não abra depois na hora do enchimento. Isso porque na hora que você for costurar o cabelinho, no seu arremate ou no seu início de costura do outro lado, você vai pegar também esse feltro marrom que já está costurado. Siga com o pontinho caseado até chegar ao outro lado. E faça o seu pontinho de arremate, assim como nós iniciamos o primeiro ponto, entre os cabelinhos. Como eu gosto de encher a minha peça por cima, eu vou começar a fazer o ponto caseado ali no topo, onde eu estou mostrando para vocês. Faço a costura até a orelhinha e depois eu faço a costura do outro lado, deixando a abertura na parte de cima. Aqui o esquema de enchimento é o mesmo que eu expliquei para vocês lá no corpinho. Eu começo enchendo as minhas peças sempre pelas laterais e sempre empurrando a fibra contra a costura. Só depois de encher bem as laterais é que eu preencho o meio da peça. E aqui nós vamos seguir a mesma técnica de ir fechando a peça aos poucos e ir preenchendo com o que está faltando. Então, você vai fechando e vai preenchendo. Quando a abertura estiver bem pequenininha, vá sentindo a peça e, se achar necessário, coloque mais um pouquinho de fibra. E finalize o fechamento. É muito comum que esses últimos pontinhos do fechamento não fiquem tão alinhados, então você pode vir ajeitando assim com a agulha, puxando a fibra, ou você pode vir com um ferro de passar na temperatura algodão. Aí você vai proteger a sua peça com tecido 100% algodão e vai passar o ferro, que todo esse enrugadinho ele some. Agora nós vamos fazer a profundidade dos olhinhos. Você vai travar a sua linha na parte de trás e vai fazendo pontinhos alinhavos ou pontinho atrás naquela marcação que nós fizemos lá no início. E lembram que eu falei que a marcação do gabarito é menor do que o olhinho que você vai recortar? É para justamente que essa costura não apareça depois que você colar o olhinho por cima. Siga fazendo os pontinhos até finalizar toda a volta e arremate a sua linha para fazer o outro lado. Não passe a linha de um lado para o outro, porque você pode cortar essa linha na hora de encaixar o pescoço. Finalizada a profundidade dos dois lados, eu vou aproveitar para apagar a caneta fantasminha. Então, limpe bem o bico da pistola e passe onde você fez a marcação de caneta.
Os olhinhos eles vão estar lá no molde para vocês recortarem e nós vamos colar utilizando a cola de silicone fria. Preencha toda a parte de trás do olhinho com a cola, tomando sempre o cuidado para que essa cola não vaze, então você vai preencher, mas com a colinha ela bem espalhada. Daí é só posicionar ali no local do olhinho. Como eu disse para vocês anteriormente, eu gosto de fazer a marcação da sobrancelha e dos cílios depois da cabeça ela já preenchida. Eu faço a mão livre, mas eu vou deixar lá no molde um gabarito se vocês quiserem seguir. Eu só acho dessa forma mais fácil porque você consegue ver certinho a posição que eles vão ficar. Comece travando a linha na parte de trás. E para fazer o bordado, eu vou utilizar aqui pontos únicos, então um ponto para a sobrancelha e um ponto para cada cílio. Arremate a linha na parte de trás e faça o outro lado. Nunca passe a sua linha pelo meio. Agora vamos fazer as franjinhas, que é bem simples. Eu estou usando aqui a manta R1, então você vai ter duas franjinhas na parte da frente. Então você vai pegar e vai colar uma das partes na manta R1, vai recortar o excesso de manta. Feito isso, você vai juntar as duas partes e vai passar o pontinho caseado em volta. Vai fazer isso nas duas franjinhas. Agora, nós vamos colar essa franjinha ali na cabeça da nossa santinha. Aplique a cola quente e posicione primeiro um lado da franjinha e pressione até a cola secar totalmente. E faça o mesmo processo com a franjinha do outro lado. Agora vamos fazer a montagem do corpinho. Posicione a cabeça no pescoço e faça uma marcação com a caneta fantasminha de onde você vai fazer a abertura. Com uma tesoura bem amolada, você vai fazer a abertura e faça um pouquinho menor do que o risco e vá abrindo o caminho na fibra com essa tesoura. Faça essa abertura menor, pois você vai abrindo conforme a necessidade para que esse pescoço ele entre bem justinho. Depois de verificar que a abertura já está no tamanho suficiente, abra mais um pouquinho o caminho com a tesoura e aplique cola quente na parte de dentro da abertura. Encaixe o pescoço até a altura desejada e você vai pressionar esse pescoço contra a cabeça até a cola secar totalmente. Limpe bem a sua pistola, principalmente ali o bico e a parte de fora ali onde fica um pouquinho às vezes de cola agarrada. E vamos aplicar agora a cola na parte da frente. Então, levante um pouquinho a cabeça, aplique a cola no pescoço e pressione a cabeça contra o pescoço até a cola secar totalmente. Essa secagem é muito importante para garantir um acabamento bonito para sua peça. Depois que a cola secar, nós vamos passar o ponto invisível em volta desse pescoço. Então, o pontinho invisível, que aí vocês já conhecem, quem não conhece eu já ensinei aqui no canal, deem uma olhadinha. E vamos fazer esse acabamento para dar mais segurança na peça.
Você vai fazer esse pontinho em toda a voltinha do pescoço. Eu, como sou muito detalhista, eu gosto de fazer essa volta com ponto invisível 2 vezes, tá bom? Mas aí vocês vejam aí a necessidade de vocês, o que vocês vão precisar. Mas eu realmente gosto de fazer 2 vezes porque aí a cabeça fica bem firme. Vou deixar aqui uma dica para vocês. Essa parte de aplicação da cabeça no pescoço, ela fica mais fácil se você fizer antes de aplicar os olhos, porque não vai ter essa profundidade nem a linha atrapalhando o caminho, estreitando ali a entrada. Aqui eu fiz a aplicação dos olhinhos antes por conta da sequência de gravação do vídeo, mas eu indico que vocês façam essa junção da cabeça ao pescoço antes de fazer a profundidade dos olhinhos. E agora vamos colar esse cabelinho da parte de trás que ficou solto. Nós vamos utilizar aqui a cola quente. Pode acontecer da cola, como ali é uma quantidade grande, vazar um pouquinho como vazou aí embaixo. Se a cola ainda estiver molhada, você consegue empurrar ali com a tesoura, porque ela é fria, né? Você consegue empurrar. Mas se ela já tiver secado, você consegue limpar com o biquinho da pistola ou até com o ferro de passar. Agora vamos colar os bracinhos, então você vai ver a altura ali que você vai precisar e vai posicionar esses bracinhos. Depois de ver a posição certinha, nós vamos aplicar um pouquinho de cola quente na parte de cima e vamos fixar no corpo. E você vai pressionar aí por pelo menos 1 minuto até essa cola secar totalmente, é 1 minuto ou mais, tá? Faça o mesmo processo do outro lado. Reparem que o braço ele ficou soltinho. Isso é proposital, é porque eu quero juntar essas mãozinhas na frente. Então, aplique um pouquinho de cola, vocês vão ver que é bem pouquinho mesmo, e junte as mãozinhas. E aqui vocês vão ter realmente que segurar até essa cola secar totalmente, porque senão o acabamento não vai ficar bonito. Então, ela ficou assim, prontinha. Então, reparem, ó, que não aparece a cola em lugar nenhum, nem na parte de trás do bracinho, mas isso só vai acontecer se vocês segurarem a cola até ela secar totalmente, porque aí ela não fica visível em nenhuma parte. Para fazer as bochechas, eu gosto de utilizar a tinta de tecido, mas você pode usar outro material que já esteja acostumada. Então, eu vou usar aqui um pincelzinho chato. Você vai molhar o pincel na tinta e vai tirar o excesso em um papel toalha, até quase não sair muita tinta. E vá dando batidinhas circulares no local da bochecha até chegar à tonalidade desejada. Então, é só ir repetindo todo o processo. E agora eu vou fazer os pontinhos de luz aqui nessa peça. Para fazer eu vou utilizar a tinta de tecido branca, mas é opcional, se você não gostar de fazer não precisa, mas eu acho que dá todo um charme. Para fazer as bolinhas maiores eu vou utilizar o cabinho do pincel. E para as bolinhas menores eu vou utilizar um agulhão, mas pode ser um palito de dente também. E com isso finalizamos o rostinho da nossa santinha. A tinta branca pode ficar um pouquinho mais clara depois que secar, daí é só você fazer o retoque se achar necessário. Assim finalizamos a primeira parte da nossa aula 1. Eu espero vocês na próxima aula, hein? Tchau, tchau!